Olá, eu sou o Alan Rios, criador de conteúdo na Facur, e seja muito bem-vindo a este nosso canal, onde abordaremos os temas mais discutidos atualmente no cenário político, econômico, contemporâneo, histórico, entre outros diversos assuntos. Hoje falaremos de um assunto polêmico que está gerando inúmeras discussões internacionalmente, dividindo opiniões e gerando debates em todos os meios de comunicação. Falaremos hoje sobre cloroquina. Ela realmente é eficaz ou tudo se trata de uma grande conspiração internacional para não compartilhar com a população sobre a efetividade deste tratamento? Antes de tudo, necessitamos compreender o local de origem do vírus. Vamos falar da China, sua história, hábitos e meios tomados para se tornar um país protagonista mundial. Para entendermos como a China saiu de uma condição agrária, politicamente dividida e atrasada economicamente, necessitamos voltar a 70 anos atrás. A China enfrentava um conflito interno entre o governo republicano que liderava o país contra revolucionários comunistas desde o ano de 1920 até o ano de 1949, onde os revolucionários comunistas, esses liderados por Mao Tse-tung, alcançaram êxito em derrubar os líderes do Partido Nacionalista, Kuomintang, em 1949, assim mudando para sempre o rumo do país. E se impressione-se aqui, do mundo também. Após esta conquista dos revolucionários comunistas, foi proclamado a nova República Popular da China, sendo esta uma república com ideologia comunista, de esquerda. Os membros derrotados do Partido Republicano se viram em uma situação onde tiveram que se exilar em Taiwan. Mao tornou-se o líder desta nova república implementada na China, e a partir deste momento começou a implantar mudanças profundas que futuramente levou esta nova China a alcançar enormes conquistas. Em uma de suas primeiras mudanças, Mao e a nova República da China lançaram um ambicioso programa chamado Grande Salto Adiante, em 1958. Com esse programa, foi imposta uma profunda e radical reforma agrária em toda a China, tendo como objetivo a aceleração máxima da industrialização do país, tendo como principal característica atos autoritários como a apropriação de terras agrícolas de seus proprietários e posteriormente divididas pelo Estado comunista. Como se não bastasse, milhares de pessoas se viram forçadas a trabalharem nesses campos, sendo realocadas de suas residências e trabalhos originais, sob condições autoritárias e repreensivas. O projeto Grande Salto Adiante culminou em uma grande repressão do povo chinês. Porém, resultou em um aumento significativo de produtividade e mão de obra forçada, e muitas vezes mal e nem sequer mesmo remuneradas. Em 1964, a nova República Popular da China procurava se fortalecer dentro e fora do país. Neste ano, a China começou a evoluir tecnologicamente e conseguiu concluir com êxito o desenvolvimento e testes de sua primeira bomba atômica, assim expandindo seu poder e alcance militar. E ao alcançar novos degraus de evolução tecnológica, alguns anos após, a China lançou seu primeiro satélite no espaço. Em 1976, o líder revolucionário e fundador do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, morreu após anos de repressão aos cidadãos, intelectuais e professores a quem ele e todo o partido culpavam pela falha do programa Grande Salto Adiante. E assim, em 1978, assumiu Deng Xiaoping como novo líder e secretário-geral do Partido Comunista, iniciando assim diversas reformas para a abertura do partido e comércio chinês. Neste ano, medidas políticas e econômicas foram extremamente aceleradas, gerando um novo modelo onde o Estado continua tendo grande controle econômico, decidindo onde e como produzir e até mesmo onde investir. Porém,
permitindo que certos setores da economia fossem explorados pela iniciativa privada. E aqui estamos falando de empresários. Porém, estes deveriam ser entes próximos à grande nação. Por todo o período entre os anos de 1980 e 1990, a China foi marcada com este processo de abertura relativa. Com isto, o Partido Popular Chinês começava a elevar seus lucros, aumentando seu PIB, de que já havia crescido 5,1% em 1981, comparado aos anos anteriores, para 15,1% em 1984. Estes indicadores foram alcançados por meios de alto custo para a população chinesa. Para aumentar a sua produtividade e exportação de produtos ou mão de obra, a China violou direitos trabalhistas, propriedades intelectuais de seus cidadãos, preservação do meio ambiente e alimentos distribuídos para a população, que provocou o surgimento cultural das pessoas a se alimentarem através de muitos animais classificados como exóticos ou domésticos, tais como gatos, cachorros, morcegos, insetos, entre outros diversos. E, por fim, violou também os direitos humanos através de repreensões e produção escrava ou mal remunerada. Em 1992, o PIB da China novamente cresceu 14,2%, época esta em que aprofundou suas reformas econômicas e manutenção de crescimento, com baixa inflação, levando até o ano de 2001, onde o país passou a fazer parte da OMC, Organização Mundial de Comércio, expandindo assim internacionalmente a exportação de seus produtos e avanços tecnológicos e produção de mão de obra para países externos com um baixíssimo custo de salário para os trabalhadores comparados aos demais países, tornando assim a China uma das maiores soluções para empresas externas privadas a produzirem seus produtos. Com isto, a China teve uma crescente gigantesca em seus lucros e, com isto, conseguiu absorver todo o conhecimento operacional, técnico e tecnológico necessário para atender essas demandas externas. E, assim, começou a se tornar autossuficiente e referência internacional em produção e exportação de produtos, de bem de consumo e principalmente de periféricos e produtos tecnológicos. Assim chegamos aos dias atuais, onde, através de todos estes processos, a China alcançou influência e poder internacional, liderando os mercados de tecnologia, comércios eletrônicos, exportação de cosméticos e vestuários e alcançando o segundo maior PIB mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Com isto, podemos aprender juntos que a China alcançou poder e influência mundial, tornando-se referência em diversos campos, sendo eles biológicos, militares, econômicos e tecnológicos, através de uma profunda série de reformas trabalhistas, ideológicas, culturais e produtivas, através de repressão de seu povo, visando o sucesso econômico do país, tendo alcançado em 2013 a colocação de segundo país mais rico mundialmente, tendo projeções para alcançar a primeira colocação em 2050. Com a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016, candidato este de direita que defende a vigor o conservadorismo e também o patriotismo visando seu país permanecer sendo a maior potência econômica mundial, a rivalidade entre ambos os países, que historicamente já existia atritos devido a divergências políticas e conflitos passados, tornou-se muito maior e feroz. Esta rivalidade e interesses patriotas em manter os Estados Unidos como maior potência mundial culminou no início de uma guerra comercial com os chineses. Trump começou a implantar novas taxações às importações de produtos e serviços chineses, expandindo também para a área militar,
proibindo todos os Estados Unidos a comercializar com a Huawei, empresa esta gigantesca e pioneira na tecnologia de telecomunicações e atualmente sendo a maior empresa de distribuição da tecnologia e antenas 5G mundialmente. A ascensão econômica da China resultou em uma grande transformação cultural nos cidadãos chineses, forçando-os nos momentos de maiores repreensões trabalhistas e com escassez de alimentos distribuídos para a população consumir, eles se viram em uma situação que, para matar a sua fome, seria necessário consumir alimentos não convencionais, tornando-se assim um hábito até os dias atuais normal comer certas classes de animais anteriormente já citadas. O que ocorre é que a carne de certos animais possui bactérias, vírus e diversos outros seres microscópicos que fazem destes alimentos não serem recomendados para o consumo humano, pois nosso organismo não possui defesas para combater estes seres ingeridos, trazendo assim a quem consumiu os mais diversos problemas de saúde, levando as pessoas até mesmo à morte. Ao decorrer das 2 últimas décadas, observamos o surgimento de 3 grandes vírus dentro da família Corona, que geraram pandemias em diversos países, sendo que 2 destes surgiram e se propagaram diretamente da China. O primeiro vírus de grande impacto global que surgiu foi o SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, este que surgiu em 2002. Trata-se de um vírus da família SARS-CoV, mesma família do vírus do Covid-19. Vírus este que reside nos organismos de diversos animais classificados como exóticos e tem como principais características o surgimento de sintomas de dores musculares, dores de cabeça e febre, seguidas em 2 a 14 dias pelo aparecimento de sintomas de complicações respiratórias, sendo elas principalmente tosse, dispneia e pneumonia. Este vírus contaminou os seres humanos devido ao consumo da carne destes animais, contaminando ao todo um pouco mais de 8.000 pessoas, tendo como índice de mortalidade 9% das pessoas infectadas. O segundo grande surto pandêmico foi o MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, este que surgiu em 2012. Este novo vírus apresentou sintomas similares ao SARS, gerando sintomas de dores musculares, febre, dor de cabeça e, posteriormente, trazendo outros problemas respiratórios, originando-se na Arábia Saudita e infectando no total mais de 2.000 pessoas, alcançando a assustadora marca de 36% de taxa de mortalidade em cima dos infectados. E, por fim, o terceiro e último surto pandêmico foi o Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Este vírus surgiu no final de 2019 na China, na cidade de Wuhan, tendo como origem o consumo de carnes exóticas e vem alcançando o índice de maior vírus transmitido mundialmente, gerando pela primeira vez em todos os países situações de prevenção e isolamento social para diminuir a contaminação em larga escala deste vírus. Ao decorrer dos dias, os números de morte e a sua taxa de mortalidade vêm crescendo em passos largos, gerando pânico coletivo e recessão econômica em todos os países, devido aos países estarem adotando práticas de isolamento social impostas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, impactando assim diretamente as empresas e gerando à população um aumento crescente no desemprego, devido a muitos empreendedores da iniciativa privada estarem quebrando por não conseguirem mais comercializar e faturar. Com o surgimento desta nova epidemia global provocada pelo surgimento da Covid-19, muitas teorias começaram a surgir através das redes sociais, levantadas por teoristas conspiratórios, e eles vêm ganhando força gradativamente. E a partir daqui, se você me permitir, irei compartilhar com você, pois estamos falando de um plano maligno
complexamente estruturado para controlar e reduzir a população. Já é de conhecimento populacional que existe uma grande agenda internacional para a criação de uma nova ordem mundial, onde predominará apenas um governo, uma única moeda e apenas uma única religião, e todos os humanos deverão respeitar e obedecer a estas práticas. Esta nova ordem será implantada por líderes mundiais e entidades de elites secretas, onde cumpre à risca uma agenda global que tem como principais metas o controle populacional através do medo, controle de informações, inversão de valores familiares, culturais, religiosos e, por fim, a redução populacional para 500 milhões de pessoas. E com isto surge a dúvida: como é possível controlar as pessoas sem elas saberem e gerar milhares de mortes sem o entendimento coletivo que está havendo um extermínio em massa? E eu te respondo agora. Se analisarmos friamente e de maneira calculista, historicamente, o medo e a histeria coletiva geram uma grande mudança comportamental e cultural nas pessoas, geradas pelas guerras, epidemias, colapsos financeiros e revoluções culturais e religiosas. Podemos muito bem comparar com o nosso panorama atual. Após o surgimento deste novo vírus, uma revolução ocorreu no cotidiano das pessoas. Após a entidade global OMS, Organização Mundial da Saúde, organização esta fundada em 1948 e subordinada à ONU, Organização das Nações Unidas, decretar oficialmente estado de pandemia, todos os líderes mundiais começaram a estabelecer em seus países práticas de contenção populacional, aconselhando e até mesmo impondo regras para as pessoas se manterem em isolamento uma das outras, enquanto todos os veículos de comunicação, e a todo momento, e de maneira maçante, propagavam em seus noticiários a necessidade de todos permanecerem em casa e isolados, pois o vírus é altamente contagioso e pode te levar à morte. Acompanhamos nesse período uma propagação internacional de recomendações e obrigatoriedades de manter o isolamento, muitas vezes sob penas de multas ou apreensões, caso qualquer cidadão descumpra este decreto. Enquanto a todo momento somos bombardeados de informações que fazem a grande maioria das pessoas ficarem com medo, as pessoas começaram a se condicionar a ficar em casa, sempre assistindo às informações nos veículos de comunicação e fomentando cada vez mais o medo de sair de suas casas, se relacionar com outras pessoas, seus familiares e até mesmo frequentar outros locais que não sejam sua residência. Então podemos observar que, com o surgimento de algo que se mostrou perigoso em escala global, uma entidade com uma influência internacional, subordinada a específicos líderes mundiais, conseguiu estabelecer uma medida e ordem. E todos os demais países, sobre o decreto de seus líderes, aplicaram medidas de retenção, muitas vezes estas passando por cima de direitos básicos populacionais, tais como o direito de ir e vir e quando quiser e a qualquer lugar, enquanto com o apoio da mídia foi criado um cenário de terror, criando pânico em todas as pessoas, fazendo-as aceitar tudo e qualquer recomendação, sem nem ao menos se questionar, e criando assim uma histeria coletiva, porém muito bem controlada e arquitetada. A teoria afirma igualmente que este vírus se trata de uma arma biológica, criada para gerar pânico internacionalmente, impactando diretamente a economia mundial, reduzindo drasticamente um seleto grupo da população, que gera altos custos para os cofres públicos de seus países, por serem beneficiadores de auxílios públicos. Neste caso, estamos falando de pessoas que recebem recursos por doenças e até mesmo pessoas idosas que recebem sua aposentadoria. E este argumento vem muito bem a calhar, pois estamos enfrentando um momento onde diversos países
vem enfrentando problemas e reajustes em seus planos previdenciários, que em larga escala levaria aos países uma crise econômica sem precedentes. Porém, tudo não se limita apenas a um grande plano de controle populacional e redução em massa de um seleto grupo de pessoas, mas sim abrange também os campos econômicos e governamentais. Historicamente, com o surgimento de pandemias e guerras, a economia mundial foi drasticamente impactada, levando muitas pessoas a perderem tudo e muitas outras a lucrarem, e até mesmo grandes nações se sobressaíssem sobre as demais. Em cenários de guerras, indústrias armamentistas foram beneficiadas. E em cenários de pandemia, as indústrias farmacêuticas e de equipamentos foram igualmente beneficiadas. Que nos levam a pensar, será que não se trata de uma grande estratégia comercial as guerras e pandemias criadas e geradas por toda a nossa história? Este argumento começa a tomar força quando analisamos politicamente o conflito de interesses comerciais existentes entre os Estados Unidos e a China, que chegou em seu auge em 2019. A China vem se tornando a maior fornecedora de equipamentos tecnológicos e de telecomunicações do mundo, sendo pioneira na tecnologia e fornecimento de antenas 5G. E o governo americano, liderado pelo seu presidente Donald Trump, em maio deste mesmo ano, decretou a proibição de todas as empresas americanas a negociarem e oferecerem seus produtos para implantações de seus serviços e produtos de fabricações chinesas. Ou seja, empresas como a Google não poderiam mais oferecer sua loja de aplicativo para seus smartphones Android de marcas chinesas, tais como a Huawei e a Xiaomi, e até mesmo empresas como a Apple de fabricar peças para seus produtos diretamente da China. Esta tomada de decisão foi realizada para barrar o crescimento comercial da China e também foi motivada devido às suspeitas que a China estava espionando os dados de todos os usuários que usavam seus produtos e também que acessassem a internet através de suas antenas de 5G, gerando assim uma grande desconfiança internacional da China estar roubando não apenas dados de cidadãos comuns, mas sim dados governamentais e secretos. Nesta mesma época, o líder atual chinês Xi Jinping informou que essa situação não ficaria assim. Após decorrer dos meses, mais uma vez um novo vírus surgiu, vindo novamente da China. País este que, historicamente, foi o país de origem de diversas doenças que alcançaram níveis internacionais, onde, no meio destas crises, se sobressaiu e teve lucros ou interesses particulares atendidos. Como mencionamos, na cidade de Wuhan, tivemos os primeiros casos da Covid-19, que se desencadearam a níveis alarmantes e assim propagando para todos os demais países, desestabilizando suas economias e gerando mortes. A China foi o primeiro país que conseguiu conter com sucesso a propagação deste vírus em suas terras, normalizando e restabelecendo a sua cadeia de produção e exportação comercial, se sobressaindo de todos os demais, vendendo seus equipamentos tecnológicos, medicinais e máscaras para os demais países que estão em crise com o vírus. Que, por sinal, vale ressaltar que sua produção e exportação aumentaram 12 vezes nesta época de crise. Sendo até mesmo comentado que a China está impondo a ordem de compra de suas antenas 5G para alguns países, para assim estes poderem comprar seus equipamentos para conter a propagação e mortalidade do vírus em seu país. Analisando todos esses pontos, começamos a nos questionar sobre a origem deste vírus, pois, sem imaginarmos uma existência desta agenda global, todos os pontos e momentos mundiais se sincronizam perfeitamente aos interesses destas entidades. Existe um livro escrito e distribuído no ano de 1981, chamado The Eyes of the Darkness, escrito pelo romancista Jim Koontz, onde descreve a criação de uma arma biológica através de uma mutação de vírus em um centro de pesquisa criado por um cientista chinês chamado Li Chen, este de origem chinesa.
O vírus criado possui o codinome Wuhan 400, mesmo nome da cidade de origem onde o vírus do Covid-19 surgiu e se propagou para todo o mundo. E o mais curioso é que este livro, escrito em 1981, diz claramente que uma epidemia mundial iria ocorrer com essa arma biológica criada exatamente em 2020. Sendo esta uma arma perfeita que atingiria apenas os humanos e mais nenhum outro ser vivo, matando apenas um seleto grupo de pessoas, estas idosas e adoentadas, sem ao menos disparar uma única bala. É muito curioso percebermos como essa agenda se enquadra perfeitamente. Pois, caso você não saiba, em 1995 foi lançado um jogo de cartas chamado INWO, Illuminati New World Order, onde cada carta deste jogo, em suas ilustrações, previam situações que ocorreriam futuramente. E pasmem, curiosamente, cada ilustração deste jogo lançado, vamos lá, em 1995, veio a ocorrer mundialmente. Ilustração após ilustração, crises, guerras, doenças e até mesmo acidentes terroristas. Após toda essa reflexão, chegamos por fim ao tema deste vídeo. A cloroquina realmente é eficaz? Temos observado na mídia, e também através de líderes governamentais mundiais, o desmérito à eficácia deste remédio. Porém, muito observamos também que as pessoas que foram tratadas com ele conseguiram em um curto período melhorar seus sintomas e até mesmo se curar. Porém, curiosamente, a mídia não divulga a real eficácia deste tratamento e, insistentemente, informa a população que é um medicamento perigoso, que não tem sua efetividade e que não deve ser tomado. E quem tenta falar publicamente sobre a sua eficiência ou é cortado ou colocado a sua imagem em desmérito. No final, tanto a OMS quanto alguns médicos e entidades não reconhecem a sua efetividade e nos informam que é necessário o desenvolvimento e pesquisa de uma nova vacina para combater este vírus. Processo esse que leva muito tempo e dinheiro para as pesquisas, desenvolvimento, testes e distribuição para a população. Porém, se analisarmos todos esses contextos que apresentamos para vocês, será de fato que a cloroquina não é eficaz ou tudo se trata de interesses comerciais e governamentais para promover o medo, controlar a população e captar recursos públicos e mundiais para o desenvolvimento de uma nova vacina, com um preço muito mais caro, descoberto e controlado por uma única entidade que terá posse desta solução e controle de seu preço e condições comerciais para distribuição aos países. Consegue imaginar quem poderia lucrar com isto? Eu sou o Alan Rios, e se você gostou e quer saber mais sobre este assunto, entre outros, escreva aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para acompanhar os novos vídeos que lançarmos. Tchau!